eu me vi na obrigação de assumir a liderança da igreja. As pessoas estavam abatidas, a obra estava em ruínas, as pessoas estavam sem esperança. Porque os ministérios já estavam morrendo. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos obedientes. Hoje mesmo eu já tive vontade de chorar várias vezes. A sensação que a gente tem como igreja é que o Espírito Santo retornou para a igreja. Quando a igreja vai nascer, né? Porque a igreja não abre, ela nasce. Quando a igreja vai nascer, Deus chama um líder e dá a ele uma visão. Então a restituição foi uma visão dada ao meu pastor na época. Porém, em novembro de 2025, ele encerrou seu ministério alegando cansaço. E como só estava eu de pastor além dele, eu me vi na obrigação de assumir a liderança da igreja. E nesse momento que eu assumi a liderança, Deus me deu uma palavra. A palavra que Davi deu a Salomão. Ele disse: o Senhor te escolheu para edificar a casa para ele, porque eu não posso edificar a casa, o Senhor não permitiu que eu edificasse. Então, por algum motivo, Deus não permitiu que o pastor concluísse a visão de edificar a igreja. E então ele me escolheu, e a palavra foi essa: se você obedecer ao Senhor, ele será contigo, e está tudo preparado. E assim Deus fez, dando a nós provisão, mantenedores, que nos permitiu fazer uma reforma, um reavivamento na igreja, não só físico, porque nós estávamos precisando muito, a estrutura estava muito decaída, mas também espiritual, porque os ministérios também já estavam morrendo. A igreja, de fato, ela morreu e recebeu aquele choque, como é que chama? O desfibrilador espiritual, e a igreja tornou viva novamente. Então Deus tem sido conosco nesse momento. Eu entendo que o Senhor me escolheu para esse momento, me escolheu a minha esposa, para que nós estivéssemos juntos aqui, reedificando essa casa do Senhor, essa igreja, esse ministério. E nós temos o entendimento que isso não tem nada a ver com a gente. Não é porque a gente é especial, não é porque a gente é sensacional, cheio do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, mas precisamos muito da graça e da misericórdia do Senhor. Mas é por Ele, é por amor ao nome dEle, é pela igreja dEle que isso está sendo feito. Então nós apenas nos levantaremos e trabalharemos. E o Senhor vai edificar essa obra. Nós vamos entregar o melhor que nós podemos fazer dentro dos nossos limites. E o Senhor conhece as nossas limitações, E além, é Ele que vai fazer. E aí, quando a gente assumiu a obra, em final de novembro de 2025, o Senhor me trouxe à memória um caderninho de oração que eu tenho, E eu revirei a casa inteira procurando esse caderninho. E quando eu encontrei, o Senhor me fez lembrar, que em 2019, eu buscando ao Senhor em jejum e oração, buscando qual era o meu propósito, qual era o meu chamado, e o Senhor me falou que eu fui chamada para restaurar os muros de Jerusalém. E aí no caderninho eu perguntava: Senhor, mas o que significa isso? O que isso quer dizer? E o Senhor me trouxe o entendimento que, assim como Neemias, naquele tempo, foi usado para restaurar os muros de Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém, porque a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, as pessoas estavam abatidas, a obra estava em ruínas, as pessoas estavam sem esperança. E Neemias, ele foi usado por Deus para trazer essa esperança de volta ao coração das pessoas. Foi usado por Deus para movimentar as pessoas e para restaurar aquela obra que estava em ruínas. E ali cada um foi fazendo a sua parte dentro ali do seu dom, exercendo o seu chamado, exercendo o seu talento, a sua habilidade, e eles juntos reconstruíram aqueles muros e aquela cidade, Então isso é o que a gente está vivendo hoje. E naquele tempo, quando eu recebi essa palavra de Deus, eu não entendi muito bem, porque não fazia sentido, a obra não estava em ruínas, não fez muito sentido. Mas agora, quando a gente assumiu a obra e eu lembrei disso, eu falei: meu Deus, uau, tudo fez sentido, porque é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos
restaurando uma obra que estava em ruínas. E por amor ao nome do Senhor, as pessoas da igreja estão se movimentando, os nossos irmãos, nós estamos mesmo sentindo que nós somos uma família da fé, restaurando essa obra. E essa é a visão que o Senhor colocou no nosso coração, né? Que é justamente o que, amor? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino, né? Deus me chamou para o ensino, meu ministério é de ensino, na comunhão, discipulado, edificação de vidas, no partir do pão, serviço, compartilhar ali o seu suor, né? E nas orações, né? Quem não ora não é que vai cair, ele já caiu. Quem não ora já caiu. E o que nós estamos vivendo aqui é um mover de Deus. Eu não tenho ambição humana de ser um pastor de uma igreja grande, eu não dependo financeiramente da igreja, mas o Senhor me incumbiu de uma responsabilidade. Não é porque eu não queria assumir a liderança, eu nunca aspirei por isso, ser pastor, presidente de uma igreja, que eu não vá fazer. Porque eu entendo, né, nós entendemos que as coisas para Deus em obediência têm que ser feitas melhor do que para nós mesmos, do que se nós quiséssemos algo para nós. Então nós temos esse comprometimento com o Senhor na nossa casa, na nossa família, e isso se estende sobre o nosso ministério, de maneira que o que Deus está fazendo aqui é o seguinte: Ele está mandando provisão e crescimento. Ele está movendo pessoas, trazendo pessoas de volta, trazendo famílias que se convertem, né? Desde nesses 3 meses, né, praticamente, Deus tem movido, né, provisão e crescimento. A vida do Senhor tem fluído. E isso não é para provar nada para ninguém. Não é para dizer que somos melhores que alguém. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos obedientes, né? Nós estamos aqui fazendo o que o Senhor nos ordenou a fazer, e quando você faz a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. O fardo do Senhor é leve, suave e é feito com alegria. Amém. E nós podemos nos alegrar. Hoje mesmo eu já tive vontade de chorar várias vezes, talvez de alívio pela reforma, por lidar com um profissional da construção civil, né? Mas claro, a alegria é de ver o que Deus está fazendo. Quando você percebe Deus se movendo de verdade no ministério, na igreja, né? Isso não tem como não te impactar, não tem como você não ser sensível a isso. Você percebe o quão dependente você é de Deus e o quanto Deus age em favor do seu propósito. Eu achei incrível que uma irmã compartilhou comigo assim, não só uma irmã, várias pessoas comentaram, a sensação que a gente tem como igreja é que o Espírito Santo retornou para a igreja. Então a gente sente a presença de Deus, a gente sente o mover de Deus, a gente sente um amor verdadeiro uns pelos outros, e a gente tem verdadeiramente andado nesse espírito de unidade, sabe? E é o que a gente tem queimado no coração, porque a gente ama pessoas, a gente valoriza pessoas e a gente quer estar perto das pessoas, a gente quer mesmo ser família, a gente ama a mesa. Então as meninas até brincam, né? Falam assim, nossa, mas tudo tem que ter janta, porque a gente ama a mesa posta, comunhão, comer juntos, né? É o partir do pão. Então, como diz aquele versículo, Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. O que é interessante é que vários irmãos tiveram sonhos de que a igreja voltava a crescer. Teve um irmão que ele via a igreja diminuindo no sonho dele, e aí a liderança da igreja era passada para mim. Quando ele disse isso para mim, há 3 anos atrás, eu disse, não, tá amarrado, irmão, eu não quero isso não. E aí a liderança passava para mim e a igreja voltava, as pessoas começavam a retornar. Pessoas sonhando agora nessa transição com a igreja cheia, pessoas sonhando que eu chegava e falei, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou acomodar essas pessoas? Eu entendo que é o Senhor quem faz isso, tá? Amém. E se o Espírito Santo de Deus mover você, der direção a você para retornar para esse ministério, sobre essa nova liderança, sobre essa nova visão, sobre esse renovo que Deus está trazendo e essa pegada realmente de ser obediente ao Senhor e servir ao Senhor de verdade, né? Vivemos o reino de Deus com a preocupação apenas de obedecer à direção do Senhor, né? Você será muito bem recebido. Nós estamos de braços abertos
para recebê-las. As coisas velhas se passaram. Passaram. Eis que tudo se fez novo. A glória da Então segunda vem. casa é maior do que a da primeira. E por aí vai. Para este tempo e com esse propósito foi que o Amém. Senhor nos chamou, nos Amém. colocou nesse lugar. Amém. Não é Amém. isso? É Tem isso. muito texto que Deus está dando.